Dia decisivo para o futuro do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Cidade vive hoje o 8º dia da greve dos motoristas de ônibus. E nas ruas, claro, muitos transtornos para quem depende desse serviço que é essencial. Felipe Urbinati ao vivo, direto do terminal ali na região central, com outras informações para a gente. Ótima tarde, Felipe. Ótima tarde para você também, André, e a todos que nos assistem. A tarde só não é ótima para quem depende do transporte público coletivo. Só quem faz esse uso diário sabe nos passar a dimensão do que significa 8 dias consecutivos de greve. Lembrando que no primeiro dia foi 100% da frota paralisada. Depois disso, 35% apenas dela está rodando e nos horários de pico, 50%. Neste momento, a gente vê um pouco daquilo que sofre o morador de Ribeirão Preto e também aquele que vem de fora e depende deste transporte. A gente sabe que geralmente optam pelo transporte público coletivo as pessoas que trabalham, que estudam, que vão em busca de saúde. Nós não vemos muitas pessoas aqui com tempo para perder, passeando, fazendo um turismo ou uma visita descompromissada. São pessoas que têm horários para cumprir e não podem muitas vezes cumprir este horário nestes últimos 8 dias porque dependem não da sua vontade ou do seu planejamento, mas da vontade, do planejamento, da disposição dos motoristas, aqueles que cumprem essa meta de 35% ou 50% em horários de pico. Melhor do que eu tentar explicar é a gente ouvir o relato de quem enfrentou, de quem está enfrentando essa situação, e o Jornal da Clube esteve presente mais uma vez nos terminais ontem à noite. Confira. Está insuportável essa situação, apesar do valor que já está, eles querem mais aumento ainda. Saí do serviço 4 horas, ainda não consegui chegar em casa, tá um absurdo. Vai fazer 1 hora que eu tô aqui e até agora o que eu quero não tá passando. Tá difícil e muito difícil, porque eles tinham que dar um jeito nisso, né, para poder colocar mais ônibus, né? 2h30, tá uma pouca vergonha isso. Eu demorei 1 hora para chegar no serviço hoje, minto, mais de 1 hora. Eu entro às 8, cheguei às 8h30 porque passou 3 lá no Ipiranga, lotado de gente e não parou. E para vir, eu tive que descer um monte de rua. Eu trabalho lá na Fiuza, desci lá na Presidente Vargas porque também não para ônibus. Tá uma pouca vergonha. Você pode ver aí parte das reclamações. A gente tem no meio desta população que necessita do ônibus, pessoas com deficiência, pessoas que estão em situação delicada economicamente falando. Para se ter uma dimensão, os aplicativos de transporte nestes últimos dias de greve estão cobrando até 50%, quer dizer, na média, 50% a mais por cada corrida. E muitas delas partem aqui da região central, onde as pessoas vêm para trabalhar, vêm para ter uma assistência médica, uma assistência de saúde, vêm para estudar e depois precisam voltar, retornar para suas casas. E o preço de quem precisa chegar na hora, de quem não tem essa mobilidade no horário, essa flexibilidade de poder se atrasar para chegar no serviço, por exemplo, o preço a pagar é ainda mais caro porque tem que recorrer a um aplicativo que está atendendo uma demanda muito acrescida. E se o pessoal da noite não foi o suficiente, o Jornal da Clube esteve hoje de manhã também nos pontos de ônibus para registrar o que acontece com o cidadão. Eu acho uma vergonha isso, né? Pelo amor de Deus, não tem sentido um negócio desse. Tudo o que acontece, os trabalhadores que pagam, né? Tudo. Sobe gasolina, os trabalhadores que pagam. Sobe mantimento, os trabalhadores que pagam, né? Tudo. Quem sofre é os trabalhadores. Judiação, né? Nossa, coisa pior, viu? Meu Deus do céu. Se não ficar na fila, não consegue lugar. Faz mais de 40 minutos que eu tô aqui na fila esperando. Saiu um lotado e agora esse vai encher de novo. 1 hora de espera? Quando a gente consegue. Ontem uma mulher se machucou porque prendeu o pé dela na porta, porque o ônibus estava super lotado. Tá impossível, viu? É uma guerra diária. Todos os dias a gente tem que chegar bem cedo, tentar pegar um ônibus. Eu, por exemplo, já estou aqui faz um tempo. Esperei o primeiro ônibus, passou e não deu tempo de não coube todo mundo. Ainda mais com a Covid agora, hoje, com a Covid-19 hoje, está bem preocupante isso. Está aglomerado? Muito. É muito cheio, os ônibus lotados até a porta, o pessoal nas escadas, está revoltante.
Enquanto a nossa classe produtiva segue aí se espremendo nos ônibus, seguem sofrendo, pagando caro para poder chegar no horário certo no trabalho, no estudo, os agentes que podem resolver essa situação têm uma reunião que a gente espera que seja definitiva, uma reunião, uma audiência conciliatória marcada para hoje, para daqui a pouquinho, às 1h30. Essa reunião, essa audiência acontece lá em Campinas, no Tribunal Regional do Trabalho. Estarão lá frente a frente os representantes das empresas do consórcio pró-urbano, também o sindicato dos motoristas e representantes da Transerp, que vão ali levar as demandas da prefeitura, que deveriam ser as demandas da população. A Transerp nos informou hoje que vai pleitear, lógico, que a greve termine imediatamente, que volte 100% da frota, mas caso isso não seja possível, vai pleitear 100% da frota, pelo menos nos horários de pico. Ela informou também, a Transerp, que nestes 8 dias não houve nenhuma irregularidade por parte dos motoristas que estão cumprindo os 35% mínimo de atendimento e 50% em horário de pico. O pró-urbano disse que da sua parte não tem mais como oferecer reajuste maior do que 12,5% de aumento. André, é com você. E a gente vai acompanhar, claro, essa reunião que acontece a partir da 1h30 da tarde lá em Campinas e informaremos aí os nossos telespectadores às 6:50 da noite, porque o assunto é importantíssimo, envolve a mobilidade dos moradores de Ribeirão Preto. Claro que a gente espera que haja um acordo e que essa greve termine hoje, pelo menos. Obrigado, Felipe, pelas suas informações. Um grande abraço.